10h03, a gente, a partir de agora, conversa com o ex-senador Ney Suassuna, ele que é ex-senador e é suplente do atual senador veneziano Vital do Rego. Senador Ney Suassuna, seja bem-vindo à Band News FM, satisfação recebê-lo. Bom dia. Muito obrigado, Cacá. Muito obrigado, Sâmara. Estou aqui para ouvir todas as perguntas e tentar responder a todas. Minha primeira pergunta, senador, a gente sabe, a gente conhece o senhor já de muitos anos, sabe que o senhor é um empresário já de sucesso e está acostumado aí com as variações da economia que vai, economia que vem e tal. Como é que o senhor está analisando como empresário esse cenário atual? Inflação, alta dos combustíveis, aliás, tudo aumentando, senador. Como é que o senhor está vendo o atual cenário da economia brasileira? O Brasil está tendo uma oportunidade que nunca teve de passar a ser o fornecedor de comida para o mundo. Nós já estamos vendendo coisas para uns 150 países. Quando digo coisas, é milho, soja e tudo mais. Na realidade, isto antes tinha como concorrentes fortíssimos a Ucrânia e a Rússia. Esta guerra criou um problema sério para os europeus e para o mundo todo, porque a Rússia é grande produtora de gás, de petróleo, de trigo, do próprio milho, como a Ucrânia também é produtora, produz esses mesmos produtos. E o que está acontecendo? Isso tudo fez com que todos os comerciantes, todos os financistas tentassem aproveitar o momento e subir mais ainda os preços do que estava subindo por necessidade de falta de objetos dessa ordem para ser compradas. Então nós tivemos, por exemplo, no petróleo, estava em $60 um barril, saltou para 126. Então mais do que duplicou. Isso, imediatamente, os árabes reduziram a sua produção, subiram o preço. Vários países da própria África, da própria Arábia, todos aproveitaram, era um momento para faturar muito mais, gastando muito menos. Isso foi um Deus nos acuda, porque você vai na jugular do cidadão. O querosene para avião, o óleo diesel para os caminhões, a gasolina para os carros, aumentou o custo de vida enormemente. Mas não foi só isso. Nós estamos tendo problemas sérios de clima, que em certos países a safra perdeu. Isso também criou um problema. E ainda por cima veio uma guerra, que criou, como eu comecei falando, uma tribulação tremenda. Então tudo isso fez... Como se diz, é um combo de situações, um combo de circunstâncias que faz com que a gente esteja na situação atual, economicamente falando. Então, eu tenho casa em Portugal. Portugal, o custo de vida subiu enormemente. A inflação chegou muito braba. Numa economia extremamente estável, foi um desespero. Mas a Itália não está diferente, a Inglaterra não está diferente. Na Inglaterra teve a maior inflação até hoje desse último século. Os Estados Unidos estão com 7 e pouco de inflação. O Brasil, nós estamos com 12, 10, não, menos de 10, um pouco menos de 10. O que tá com 12, que é o que o governo está colocando como juros para poder manter baixa a inflação. Então, nós estamos tentando, de todas as formas, fazer, mas o Brasil, como um todo, vai se sair muito bem. No entanto, precisam os governos correrem para socorrer os que sofrem mais, que são os que estão sem emprego. Apesar de quando esse governo chegou, o governo Bolsonaro chegou, nós estávamos com 14, quase 15 milhões de pessoas desempregadas. Hoje nós estamos com 11 milhões, mas é muito ainda. É muito ainda. Mas isso está acontecendo em grande parte do mundo. A única diferença que eu vejo é os Estados Unidos, com os Estados Unidos, que apesar da inflação, apesar do custo de vida ter subido, você está tendo uma busca de empregos e um crescimento nos empregos enorme. É a única coisa que está fora. E como é que o senhor está enxergando a atual política econômica do governo Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes? Estão fazendo tudo que pode. Tudo que pode ser feito está sendo feito. Só que a gente já está numa oposição permanente, o país está muito dividido e
nós estamos tendo, inclusive numa área muito importante para o país, que é a imprensa, estamos tendo muitos órgãos que não estão fazendo imprensa, estão fazendo política. Até mesmo a gente vê o Supremo fazendo política. Então, tudo isso cria problemas, não resta dúvida. Mas está se fazendo o que se pode. E, dentro desse quadro, nós temos aumentado a exportação, o comércio e a indústria têm aumentado, mas, lamentavelmente, não estamos chegando, porque aqui no Brasil nós tivemos um outro problema. O problema da seca, que nos fez subir a eletricidade, fez subir tudo. E, além da seca, nós tivemos o problema da pandemia, que foi muito dura para a gente. Então, some isso tudo, mais a guerra, e veja que nós não estamos enfrentando não há uma frente de batalha, há frentes de batalha. E o governo Bolsonaro está fazendo tudo o que pode. Eu, inclusive, sou amigo do Lula, sou amigo do Bolsonaro. Mas eu digo que este governo está fazendo milagres. Você vai ver, quando começar a política, você vai ver se mostrar quantos quilômetros foram feitos de estradas de ferro, que são vitais para o Brasil. Você vai ver, quando começar, o tanto de obras que foram acabadas, porque tinham quantidades de obras inacabadas. A própria água aqui para Paraíba. A própria transposição, a própria transposição de São Francisco. Falava, vamos inaugurar mais isso, mas ninguém terminava. O Bolsonaro chegou, terminou. Então, do ponto de vista de realização, eu acho que ele fez muito. Do ponto de vista de falatório, eu acho que ele fala demais. Mas fala demais, eu até mesmo já disse isso a ele. Homem, diga comigo com as palavras mais amenas. Carregue menos na tinta. Mas ele é isso. Então, quem não gosta da verdade, quem não gosta de ver uma pessoa que bate na hora, se choca. Mas quem vê isso e sabe, diz, não, esse pelo menos não mente, esse diz e aí vai, tudo bem. Vai ter, com certeza, um desconto nessa forma dele de falar. Se eu pudesse, e se fosse dependesse de mim, eu também botaria os filhos para passar um tempo de férias fora. Tiraria esses dois itens. Fora isso, eu acho... Os filhos atrapalham o presidente, senador? Vai, não vai. Porque não é que eles atrapalhem tanto, é que a imprensa leva tudo que eles fazem. Então, eles não podem abrir a boca. Se ele disser, o cara disse, falou Z, foi até Z, é difícil. Olha, ter poder é muito difícil. Ter poder é muito difícil, porque você vai na vidraça, passa a ser vidraça o tempo todo. E os adversários, mesmo que você faça bem, ficam catando, mas escapou isso, mas deixou de fazer isso, fez 99, por que não fez 100? O cara não vai dizer que fez 99, vai dizer que não chegou aos 100. É assim. Né? Samara Gonçalves pergunta para o senador Ney Suassuna. Senador, o senhor tem uma grande representatividade ainda nessa área da economia, já que a Cacá continua aí nesse meio. O senhor tem uma grande representatividade no setor empresarial e também na política. Mas o senhor se sente realizado como político? Eu sou político porque foi a oportunidade. Como aconteceu isso? Eu nunca quis ser vereador, nunca quis ser deputado estadual, nunca quis ser prefeito, nunca quis ser governador, nunca quis ser nada. E eu estava fazendo escola superior de guerra, que eu sou um desses teimosos, eu sou determinado. Eu fiz economia, fiz administração, fiz pedagogia e estava fazendo o curso superior de guerra, que são 8 horas por dia, um ano inteiro. Dentro do quartel, convivendo com brigadeiros, almirantes, generais e outras figuras da sociedade, porque existe a Escola Superior de Guerra para fazer interação entre o mundo civil e o mundo militar. Uhum. E estudar problemas do Brasil. E nós estávamos nisso daí quando eu recebi um telefonema de um parente meu ainda, Antônio Mariz, dizendo, Ney, você vai ser candidato a deputado federal. Ele disse, não quero não. Não, mas você tem que ajudar, entra para ajudar e tal, muito bem. Eu disse, não, se for senador eu aceito. Mas eu disse isso até na brincadeira. E resultado, depois eu fui chamado para ser Mariz levou a sério. Mariz levou a sério. Levou a sério. Ele acreditou. Não, é que precisou. E aí eu fui, a primeira vez, saí um pouco decepcionado, porque eu tive problemas sérios de todo mundo querer explorar. Eu estava sendo um vitorioso na área empresarial e todo mundo queria, não, Ney, faz isso, mas fulano precisa de ajuda, dá isso. Eu não saí feliz. Mas a verdade é que, na segunda vez, nós nos
tivemos sorte, vencemos, e eu assumi o Senado. Depois disso, eu tive outro mandato. E agora eu estou como suplente do nosso senador veneziano, e já assumi uma vez, 4 meses, e se ele se elege, eu terei que tirar os 4 anos. Isso eu até aceito e vou trabalhar como sempre trabalhei. Não é à toa que me botaram o apelido de trator. Por quê? Porque eu, como senador, podem fazer um balanço. Nunca ninguém trouxe tantos recursos quanto eu trouxe durante o meu mandato. Mas como ministro, eu fui muito mais avante. Eu cheguei a ser xingado pelos jornais do Sul, porque ele só botava dinheiro para a Paraíba. Não, a Paraíba tinha muitos projetos, porque você só pode botar dinheiro onde tem projeto. E tinha. E fizemos tudo que podíamos. Muito bem. Não há estrada, a duplicação de Campinas João Pessoa, procura ver quem botou dinheiro, o acervo todo de água chegando nas cidades do interior, pergunta quem arrumou. Só que política é uma coisa muito difícil. Eu vou contar um caso para vocês. Eu trabalhei muito, eu fui o presidente do orçamento. Como presidente do orçamento, eu consegui, na aeronáutica, fazer o nosso aeroporto internacional. Eu cheguei de noite e disse, governador, o nosso aeroporto agora é internacional. No dia seguinte, estava na página, na frente, era o vencedor do ar. Não falava nem no meu nome. Tinha sido o governador que tinha feito. Então, isso tem esses problemas. Se você disser assim, eu vou comprar um remédio genérico, briguei, lutei, enfrentei a todo mundo e conseguimos fazer no genérico com que ele saísse como está. Resultado, quem levou a fama? O senador, que era ministro da Saúde. Sim, o Zé Serra. Zé Serra. Você diz assim, célula-tronco. Fui ameaçado até de ser expulso da igreja, porque estava matando crianças. Mas como matando crianças se só tem 48 células? Se não tem sistema neurológico, não tem sistema nenhum quando você... Morte cerebral, morreu o cidadão. Não é? Uhum. Então não tem nada. Não tem nenhuma coisa celular. Resultado, fui xingado, ninguém nem sabe que fui eu que arrumei. Se você disser assim, não, mas agora eu vou na feira e compro manga que não tem fio, compro isso, compro aquilo, tenho frutas novas, transgênicos, também fui eu que fiz, com os verdes todos gritando, brigando. Olha, até o telefone celular que vocês estão pegando aí, eu fui o relator para a implantação. Gente, você não sabe a pressão que recebemos, porque naquele tempo um telefone parado, um telefone desses comuns, custava uma fortuna. Essa pressão foi pelo fato do senhor ser nordestino, ser paraibano? Ser paraibano, a gente sempre, por sul, a gente não é nem chamado de paraibano, a gente chama de Paraíba. É um Paraíba, e acham que todos nós somos porteiros ou trabalhadores na construção civil. Comedor de farofa e rapadura. Mas não é verdade, não foi por isso não. É porque eu tive que enfrentar grupos muito fortes. O grupo todo da telecomunicação, o grupo todo da área de remédios, o grupo todo da área de transgênicos. Era uma pressão muito grande, e é. Mas nós temos uma obrigação, é cumprir, se o veneziano sair, o governador, a gente cumprir os 4 anos fazendo o melhor que se possa. Isso significa que eu vou terminar esse mandato com 85 anos. Já me fizeram 1000 propostas para ser candidato de novo, porque o partido não tem candidato para senador, porque seria muito interessante. Não, eu não entro mais em política de jeito nenhum. O senhor não disputa mais cargo nenhum, desculpa, senhor. Não, eu vou terminar esse mandato, se assim ocorrer, fazendo o melhor que se possa. E qual vai ser a sua participação nas eleições deste ano? A minha obrigação é de ajudar o veneziano, porque esse é um compromisso com o meu partido. Então, em veneziano sendo eleito, o senhor assumindo o Senado, então esse mandato, esses 4 anos que o senhor tirar no Senado, será o seu último mandato como homem público? Sim, porque eu acho que a gente tem que ter simancol. É uma palavra meio genérica, mas o que é o simancol? É você saber que não pode estar um velhinho arrastando o pé pelos corredores do Senado, talvez até fazendo o que não devia, na busca de um banheiro. Não, eu não estaria assim. E nem aceito assim. Eu acho que a gente chega uma hora que a gente tem que saber que parou.
E tem que viver a vida também, né? Eu estou com 80 anos, vou ter o quê? Mais 12 anos? 12 anos eu tenho que aproveitar a vida, aproveitar tudo que eu construí. Eu tenho, como eu lhe disse, um filho estudando, tem 10 anos, lá em Portugal, no Porto. Ele vai em seguida passar agora para os Estados Unidos, porque o meu sonho é que ele se forme numa escola de nome, para que tenha uma vida mais tranquila. São 10h18, a conversa tá boa. A gente vai pro intervalo e volta já continuando com a conversa com o ex-senador Ney Suassuna aqui na Band News FM Manaíra. Você ouvinte pode mandar perguntas também. 10h25, voltamos a conversar aqui no estúdio com o ex-senador paraibano Ney Suassuna. Senador, o senhor disse que é amigo de Lula, o senhor disse que é amigo de Bolsonaro. Bolsonaro tá aqui na Paraíba. O senhor vai visitá-lo? O senhor apoia o governo dele? Eu tive com ele na semana passada. Eu apoio o governo que pode levar o Brasil à frente. Tanto um quanto o outro, não vou entrar nesse mérito. Eu não estou na política, minha política chama-se Paraíba. O meu interesse é continuar a trabalhar pela Paraíba nesse final de vida meu. E se for eleito. Se não for eleito, paciência, não vai me interessar quem está, vai me interessar o que está fazendo pelo país. E eu estou feliz de ver que estamos terminando todas as obras, que as linhas férreas estão sendo feitas milhares de quilômetros. Enfim, isso tudo me deixa feliz. Como eu disse, eu gostaria só que tivesse menos partidarismo, menos divisão e que houvesse mais paz. E que a gente agisse como qualquer democracia que se preza. Quem ganha, quem tem a maioria. O senhor que é suplente de veneziano, disse que apoia venezianos, que vai ajudar veneziano a se eleger governador. É a minha obrigação. Como é que o senhor enxerga essa aliança de veneziano com o PT, o apoio de veneziano a Lula e Ricardo Coutinho está na chapa junto com o veneziano Vital do Rego? Olha, eu acho que foi a construção que se encontrou melhor. E acho que Lula está trazendo para a chapa de veneziano uma infinidade de pessoas. O que você veja, tanto é que o outro opositor fez tudo para mostrar também que estava ao lado de Lula. E aí você perguntei como. Houve uma exposição, na exposição tinha uma coisa da Paraíba, tirou uma foto e não estava autorizado a publicar aquela foto como se fosse um apoiamento. Qual foi a reação? Lula vir e dizer, estou com fulano, estou com o veneziano, estou com o Ricardo. Essa foi uma reação do Lula, porque o Lula, na realidade, está com eles dois. E isso eu acho que foi muito positivo para o veneziano. Samara. Trazendo aí, continuando aí nessa discussão aqui do estado da Paraíba, o senhor está no Republicanos, não é isso? Sim. Como é que o senhor tem acompanhado essa movimentação política, essa que está acontecendo aqui no estado? Com muita preocupação, porque eu vejo a política sempre é uma coisa de palavras. A gente acerta uma coisa, tem que cumprir. A palavra dada é para ser cumprida. E isso é uma quebra de um acordo feito, é uma quebra que deixa todo mundo mal e que na hora que se protesta dizendo que não vai se aceitar que um governo seja controlado por um deputado federal, nessa hora ainda houve-se uma frase como essa que foi dita. Pode berrar à vontade. Quanto mais berrar, mais aperta o nó. Isso magoou muita gente. Eu tive com muitos prefeitos que não gostaram, tive com muitos políticos que não gostaram, acharam que foi uma coisa que não devia ter sido feita e que não devia ser tratada dessa forma, com essa grosseria. Fazendo uma avaliação rápida, o senhor que é um político já bastante experiente, como é que o senhor avalia o governo de João Azevedo no estado e como é que o senhor avalia a gestão de Cícero Lucena na prefeitura de João Pessoa? Agora você me bota numa fria, mas vamos lá. A minha função é essa, senador. Veja lá, qual é a grande obra do governo estadual? Nós não temos. Qual é a vergonha que a gente está passando? Eu estava assistindo a televisão, aí estava mostrando o mapa da fome. Estados onde está havendo maior quantidade de pessoas que estão com fome. Quem estava lá? A nossa Paraíba. E quando se fala nisso, veja só, e se vê a contabilidade do Estado, o Estado está com 5 bilhões parados. 5 bilhões que foram acumulados com um ano inteiro, por causa da pandemia, sem pagar dívida federal.
Estado que está com metade do dinheiro que veio para a pandemia ainda em caixa. Se você juntar tudo isso e outras coisas, dá 5 bilhões. Como é que com 5 bilhões você não termina? Eu ontem fui daqui para Campina Grande. Aquela coisa que foi feita em 2 governos atrás, só tem agora, não tem, as janelas já não existem, já levaram o telhado. O senhor fala daquele Rodoshopping ali no Cajá, né? Pois é, então uma obra como aquela não foi terminada. Dá dó ver aquilo ali mesmo. Aqui não é uma vergonha. Dá dó ver aquilo. Aí chega em Campina Grande e o cara diz, estou andando com um grupo político, aí o cara diz, olha aqui, a grande obra do governo está aqui, mudou a fachada da representação do Estado. Pô, é muito pouco para 4 anos de governo. É muito pouco para quem tem dinheiro no cofre. É uma coisa que eu fico a pensar. Como é que pode chegar a se fazer uma situação e que cria um imbróglio que está aí todo mundo pensando, esse final de semana, brincando o São João e pensando como é que nós vamos sair disso. Eu acho que vai ter um desfecho e que esse desfecho pode ser bem diferenciado, levar esse quadro para uma posição bem diferenciada da que está se falando hoje. A outra coisa que eu vejo, ainda em relação ao governo estadual, muitos prefeitos que eu falei disseram o seguinte, olha, me deu isso, mas tem que haver concorrência. Não tem prazo para fazer concorrência. Você não vai acabar, chega a eleição, chega o último dia da eleição e a concorrência não foi nem instalada. Então, na verdade, é uma conta de vigário. Segunda coisa que você pode ver e dizer é que você deu uma ordem para fazer tal coisa. Como é que se chama isso aqui na ordem de serviço? Ordem de serviço. Para janeiro, para começar em janeiro, para ser pago em janeiro. Então, são coisas que eu acho que não está batendo bem. O senhor falou em as coisas terminarem numa situação bem diferenciada. O senhor acha, então, o senhor aposta, o senhor acredita na possibilidade de os republicanos romper com o atual governador? Não, politicamente falando? O governador está rompendo com o republicano. Você, desculpe, não é o republicano rompendo. Uhum. Quem está rompendo é o governo que resolveu trocar de lado e aí está todo mundo pensando com seus botões qual é o melhor. O republicano está querendo cumprir a palavra dada e está vendo que a palavra que foi dada não está sendo cumprida. Diante do cenário apresentado aqui pelo senhor de quebra de palavra, de deixar ser dominado por um deputado federal, da dificuldade de articulação política, né, do governador do estado, qual o caminho que o senhor acredita que os republicanos deva seguir? Olha, a gente, quando é um partido, você não pode falar. Nós temos um líder. O líder é o Hugo. O Hugo é o nosso líder. Uhum. Nós temos outros deputados também que são filiados. Nós temos 130 prefeituras. Isso tem que ser cumprido depois de falar com cada um e ver qual é a maioria. Isso não é uma coisa que Mas a sua opinião como filiado do partido? O senhor sendo consultado, e deve ser consultado. Eu não gostei de ser chamado de animal, porque quem berra é animal. Eu não gostei de ser. Eu acho que não é assim que se trata aliado. Eu não acho que não é assim que se trata. É a minha opinião. Mas a minha opinião, como eu disse, depende da maioria do partido, depende do nosso líder, que a gente tem lá a Francisca Mota, a gente tem lá a Prefeitura de Patos, a gente tem lá 130 prefeituras. Então, para onde for isso vindo do caso. Não é verdade? Quando é que o Hugo deve se reunir com o governador novamente? Neste sábado o governador vai a Patos. Amanhã, no caso. Mas o prefeito já disse que dificilmente se falará em política, porque está indo para uma festa. O assunto é festa. A festa acaba hoje, né? O São João de Patos acaba hoje. Mas acaba hoje mais ou menos. Amanhã ainda tem um encerramento, acho que é amanhã. Não, é hoje, parece. A festa, pelo menos no terreiro do forró, termina hoje. A última noite é hoje. Sim, mas eu vi a entrevista do prefeito dizendo, não, ele está vindo por causa do São João. Deve ter alguma programação, então, durante o dia, deve ser alguma coisa. A gente vai conversar, acho que não há clima para falar. E eu acho que não há mesmo, porque isso tem que ser uma coisa pensada. A gente está falando do destino do povo, de 4 milhões de pessoas. Então, você me perguntar qual é o cenário que eu vejo. Eu vejo o seguinte cenário. Um candidato muito jovem, tudo que diz, e a juventude é uma coisa maravilhosa. A juventude pensa que pode tudo. Então, uma pessoa que tem pouca experiência, mas é jovem, diz assim, isso assim, vou fazer. Vai fazer, não tem como.
A legislação não permite. Aí você faço também. Então não pode ser assim. Você não pode prometer tudo, você não pode dizer, não, porque ainda não tem a vivência do mundo que é estatal, do mundo das dificuldades candidato que o Estado jovem tem. que o senhor se refere é Pedro Cunha Lima. Eu não estou nominando, quem está nominando é você. Então, você tem do outro lado um candidato que caiu do céu, que devia estar apoiando quem lhe colocou lá, que está opositor a quem lhe colocou lá, e que, é como eu disse, você procura uma grande obra nesses 4 anos, não tem. Você chega, olha, ontem eu fui para Campina Grande. Em Campina Grande fui ainda a cercanias de Patos, não cheguei a Patos. Desisti e voltei porque o trânsito estava terrível. Você não sabe a vergonha que estamos passando nós, porque uma estrada que devia levar para Campina Grande milhares de pessoas está toda esburacada e que devia ter sido consertada antes do São João, porque São João é a grande festa nossa. Verdade. Deu 70 quilômetros de congestionamento. Tem um trecho ali depois de Cajá, se não me engano, que tá uma faixa só, a outra está em obra faz um tempão ainda. Você não tem ideia, 4 horas para chegar em Campina Grande. Eu hoje no hotel, não, conheço gente que levou 6 horas para chegar em Campina. Porque quando chega aqui, tem uma opção de gente que procura para pedir coisas, pedir aquilo outro, e para poder não perder tanto tempo, que eu tenho um tempo todo loteado, eu fico em hotel. O pessoal estava todo revoltado. Não veio mais para Campina Grande, não veio mais para Paraíba, e a estrada não presta. Gastei 4 horas dentro do ônibus. Gente, a gente horrível. tem que ter para pensar no futuro. Olha, eu vou soltar esse diabo desse lápis agora. Olha o seu relógio. Isso jamais eu vou poder repetir em outro horário. Isso já é passado. Quando o relógio faz tic-tac, o tic já é passado. Então, na verdade, a gente tem o passado e o futuro. Então, um governador tem que saber prever o futuro. Uma pessoa jovem demais não tem nem como prever, porque para ele, uma pessoa jovem, tudo é festa. Faltou o senhor avaliar a gestão de Cícero Lucena. Eu não tô, não esqueci, não. Eu não estou em João Pessoa, mas eu estou vendo que tem uma porção de reclamações, sim. Mas Cícero é um homem experiente. Eu espero que ele agora tome uma outra direção e cumpra mais as coisas que são necessárias para não ter as reclamações que estão ocorrendo. Eu ouvi muitas reclamações. Ouvi até as pessoas, porque a gente, quando está na política, até o horário da gente se olha. Então, se você chega 6 horas da manhã, todo mundo diz, o cara, 6 horas da manhã já está lá. Se você disse, não, mas está meia-noite ele não está trabalhando. Quando você vê o cara chegando meio-dia e saindo tal hora, você fica assim, será? Eu vi gente reclamando de horário, eu digo, gente, vocês querem que o cara seja o quê? O robô? Mas a verdade é que isso é um dos itens que eu ouvi falar, como se quem estivesse mandando não era ele, a coisa parecida. E eu acho que não cabe a mim fazer crítica. Eu acho que ele foi um bom senador, ele é uma pessoa que eu quero bem a ele e a família, mas eu acho que ele está levando muita queixa. 10 da manhã, 38 minutos. Tivemos a satisfação de conversar com o ex-senador suplente Ney Suassuna. Senador, muito obrigado pela presença e pela deferência aqui na Rádio Band News FM. Um forte abraço, desejamos sorte e sucesso, senador. Cacá, continue você com essa sua capacidade, esse seu encanto. Samara, aliás. É Samara mesmo. Samara mesmo. Samara. É porque eu tenho tanta amiga Samara que eu confundo. Olha. É porque a Dona Vera quis fazer diferente, aí botou Samara. Se Deus quiser, eu não sei se é menino ou menina. Menino. É João Gonçalves, senador. João? Porque ela é Samara Gonçalves, aí o menino vai ser João Gonçalves. Agora o senador. Olha, mas que muito sucesso para você. Ai, muito muito obrigado pelas perguntas. Me botaram aqui numa cruzeta nessas perguntas, mas isso é o direito que vocês têm. E eu acho que a minha obrigação é dizer o que eu penso. Claro. E não tem aquela coisa, o que fala a pessoa não tem nada a ver com a instituição. Eu assumo as minhas posições.
Obrigado e espero que a gente possa ter uma Paraíba cada vez melhor, que a Paraíba, que é um orgulho para mim, eu posso estar, como eu disse a você, eu tenho negócios aí em 40 e tantos países do mundo hoje, mas quando eu chego e falo da Paraíba, estou falando do meu coração, principalmente da cidade de Campina Grande, que é a minha cidade querida. Um abraço grande para vocês. Obrigado, senador. Um abraço. 10h40, intervalo, voltamos já já.